Segredos do Titanic, revelações incríveis. Uma tragédia que marcou a história e continua a fascinar o mundo mais de um século depois. O RMS Titanic, um gigante dos mares, símbolo de luxo e inovação, encontrou seu fim em uma fria noite de abril de 1912. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas do Atlântico Norte, não apenas para revisitar o naufrágio, mas para revelar os segredos mais intrigantes do Titanic, o navio que era considerado inafundável. Através de relatos de sobreviventes, documentos históricos e as mais recentes descobertas científicas, vamos explorar a história desde sua concepção até seu repouso final no fundo do oceano. Imaginem um tempo em que a construção naval era uma arte em si. O Titanic, com seus 269 metros de comprimento e 46 mil toneladas, era um colosso, o maior navio já construído até então. No estaleiro Harland & Wolff, em Belfast, milhares de trabalhadores se dedicaram por mais de 2 anos para dar vida a esse gigante. As chapas de aço, cuidadosamente rebitadas, formavam um casco duplo, que se acreditava ser impenetrável. Era o auge da engenharia naval, uma maravilha da era industrial. Tipo um 14 bis dos mares, só que maior, né? Para os mais de 2.200 passageiros a bordo, o Titanic oferecia uma viagem inesquecível. As acomodações de primeira classe eram decoradas com o que havia de mais luxuoso na época. Móveis entalhados à mão, louças de porcelana fina e até mesmo um ginásio, dava para imaginar. Os passageiros podiam desfrutar de um jantar suntuoso no salão de jantar, relaxar na sala de leitura ou tomar um chá da tarde no café parisiense. Era um microcosmo da sociedade da época, onde o luxo e a opulência contrastavam com a realidade da maioria dos passageiros da terceira classe. Era como cruzar o Atlântico dentro de um prédio luxuoso na Avenida Paulista. O Titanic era considerado um triunfo da engenharia, um símbolo da capacidade humana de superar os limites da natureza. A imprensa da época o apelidou de inafundável, um termo que, embora nunca tenha sido usado oficialmente pela White Star Line, acabou por se entranhar na cultura popular. Mas será que essa crença na infalibilidade humana, essa confiança toda, tipo um "deixa que eu seguro essa marmita", foi um dos fatores que contribuíram para a tragédia? Capítulo 4. A profecia do naufrágio. Em 1898, 14 anos antes do naufrágio, o escritor Morgan Robertson publicou um romance chamado, que descrevia a história de um transatlântico chamado Titan, que afundava após colidir com um iceberg no Atlântico Norte. As semelhanças com o Titanic eram assustadoras. O tamanho, a capacidade de passageiros, a falta de botes salva-vidas e até mesmo o mês do naufrágio eram quase idênticos. Seria apenas uma coincidência macabra, tipo encontrar um trevo de 4 folhas em plena segunda-feira, ou uma premonição do destino trágico que aguardava o Titanic? Capítulo 5. A omissão do número de botes salva-vidas. Uma das falhas mais gritantes na segurança do Titanic foi a falta de botes salva-vidas suficientes para todos a bordo. Embora cumprisse as normas da época, o navio tinha apenas 20 botes salva-vidas, com capacidade para pouco mais de 1.100 pessoas, menos da metade dos passageiros e tripulação a bordo. A crença na segurança do navio e a preocupação com a estética do convés, imagina só, priorizar a beleza em vez da segurança, acabaram levando a essa decisão fatal. Capítulo 6. A maldição da múmia. Em meio à tragédia, surgem lendas e mistérios dignos de um episódio do Cidade Alerta. Uma das mais populares é a da múmia egípcia que supostamente amaldiçoou o Titanic. A história conta que um famoso egiptólogo estava transportando a múmia de uma princesa para Nova York, mas o caixão caiu durante o embarque, libertando uma antiga maldição sobre o navio. Seria uma praga de Faraó em alto mar? Capítulo 7. A falha estrutural. Análises recentes dos destroços do Titanic revelaram que a qualidade do aço e dos rebites usados na construção do navio pode ter contribuído para o naufrágio. O aço, produzido com alto teor de enxofre, tornou-se mais frágil em baixas temperaturas, como as encontradas na noite do desastre. Os rebites, que uniam as chapas de aço, também não eram da melhor qualidade e podem ter se rompido com o impacto do iceberg. Era como se o navio fosse um pão de queijo que desmanchou no café.
Em meio ao caos e desespero do naufrágio, histórias de coragem e abnegação emergem das profundezas, histórias de arrepiar, tipo um jogo do Brasil na Copa. A banda do navio, liderada por Wallace Hartley, continuou tocando até o último momento, acalmando os passageiros e dando-lhes esperança. Tripulantes arriscaram suas vidas para ajudar mulheres e crianças a embarcar nos botes salva-vidas. Esses atos de heroísmo, muitos deles esquecidos pela história, revelam a força do espírito humano diante da adversidade. Após horas de angústia à deriva em botes salva-vidas, os sobreviventes do Titanic foram resgatados pelo navio Carpathia. A notícia do naufrágio se espalhou pelo mundo como um rastilho de pólvora, causando comoção e incredulidade. Era como se tivessem anunciado que o Cristo Redentor tinha caído. O mundo chorava a perda de mais de 1.500 vidas, enquanto os sobreviventes carregavam consigo o trauma daquela noite fatídica. Por mais de 70 anos, o Titanic permaneceu escondido nas profundezas do Atlântico Norte, mais perdido que o Wally. Em 1985, uma expedição liderada por Robert Ballard finalmente encontrou os destroços do navio a 3.800 metros de profundidade. A descoberta do Titanic reacendeu o fascínio pelo navio e sua história, levando a novas pesquisas e expedições. Hoje, o sítio do naufrágio é um memorial às vítimas e um lembrete da fragilidade da vida humana. O Titanic não é apenas uma tragédia histórica, mas também uma janela para os desafios e esperanças da humanidade. Sua história nos lembra da importância da segurança, da coragem diante da adversidade e da necessidade de aprendermos com o passado. Afinal, errar é humano, persistir no erro que é burrice. O navio que um dia foi símbolo de luxo e opulência se tornou um ícone da fragilidade humana e da imprevisibilidade da vida, um lembrete de que até o que parece inabalável pode ruir. Qual dos segredos do Titanic mais chamou sua atenção? Deixe nos comentários e inscreva-se no canal para mais histórias fascinantes.